Começando aqui o nosso segundo Comecei do Zero. E hoje vamos ter a honra de entrevistar, de conversar com o Altair Alves. Altair Alves é um contador da cidade de São Paulo, vou deixar ele se apresentar um pouco mais, mas vai ser uma grande honra tê-lo aqui conosco, já que ele é o grande promulsor, assim, aquele que pensou gerando empreendedores. Vamos conversar com ele daqui a pouco. Bem-vinda, Thalita, bem-vinda, Camila. Vamos ver aí várias ideias empreendedoras para quem quer começar do zero, já que o Altair já atendeu N clientes, né? Já fez negócios, faz negócios. Quero te convidar, então, para usar essa setinha que tem aqui embaixo, envia essa live para outras pessoas, para que outros possam se conectar por aqui. Aproveito também, se você tem... vou escrever aqui, inclusive, comentário. Deixa eu ver aqui. Olá, Janine, Márcio, bem-vindos. Opa, não consigo escrever aqui o comentário, não foi? Virei a tela ainda? Não. Comentário não saiu, não deu certo aqui, mas muito bem-vindos, bem-vindas por aqui. O nosso Comecei do Zero vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h30, e você vai ser sempre muito bem-vindo por aqui. Semana passada eu contei um pouco da minha história e hoje eu convidei, então, o Altair Alves para estar aqui comigo. Ele já solicitou a entrada, entrando. Enquanto isso, vou falar para você um pouquinho do currículo dele. Ele tem um currículo, olha, show de bola. Formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Santo Amaro. Vou ler teu currículo agora, querido. Não, é melhor... Antes de você ler meu currículo, é mais fácil você pedir para minha esposa falar. Ah, é? Opa, deu uma travada aqui. Voltou. É pedir para tua esposa falar? Falar de mim, isso. É mais fácil. Bom, não tive acesso a essa informação. Me parece que ela é mais privilegiada aí para quem mora na tua casa, né? Não tive acesso a esse contato. Mas eu quero dizer aqui que estou aqui com ele na minha tela, né? Formado em Ciências Contábeis pela Universidade de Santa Amaro. Parece que não tá vindo a luz. Pode falando, pode falando. Tá, especialista em gestão de empresas, de pequenas empresas, diversos cursos de extensão, marketing empresarial, é diretor, então, da Solucione, assessoria e consultoria contábil, e é também o fundador do Gerando Empreendedores, um canal hoje com mais de 500 mil inscritos. Super, Altair, muito bem-vindo aqui no nosso Prosperidade Empreendedora. Comecei do zero. Bem-vindo! E aí eu quero pedir para que você que está aqui nos acompanhando dê bastante coraçãozinho para que essa live suba aí no Instagram e mande através do aviãozinho do direct para outras pessoas também. Bem-vindo, Altair! Obrigado, Marlise. É um prazer estar aqui com você. Já estou mandando aqui o aviãozinho também aqui para a galera. Só estou ajustando algumas coisinhas aqui, mas a gente já logo já ajusta. Ainda está um pouco... Controle Certo. O controle de qualidade lá está ainda sendo investigado, né? Então, vamos ver. Que bom, Débora. Adoro o Altair. Que bom que tu estás por aqui. O nosso Comecei do Zero hoje, então, é com o Altair. Daqui a pouquinho ele está se ajustando lá ainda nas questões de transmissão. Já está pronto? Pronto. Ok, então. Já conheço o Altair há algum tempo pela internet, né? Nós nos conhecemos, acho que lá pelo ano de 2015, 2016, mais ou menos. E esse ano eu tive a honra, né, de ter sido uma das convidadas para participar do projeto do Altair chamado Guardiões do Empreendedorismo. Então, aqui em Santa Catarina, eu sou a guardiã do empreendedorismo, por enquanto sozinha ainda, né, Altair? É isso aí. Mas muito em breve com outras pessoas por aqui. E para mim é uma pessoa que super me inspira, sempre tem ideias maravilhosas, fantásticas, a gente tem uma boa troca. Altair, muito bem-vindo. Se apresente para esse povo que está ansioso por ouvir tua voz. Marlise, é um prazer muito grande, né? Mais uma vez estar aqui com você numa live, a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento. A gente que é empreendedor, né, entende que uma informação, às vezes uma frase, às vezes uma palavra, né, que a gente recebe pode mudar o jogo, né? Pode mudar nossas percepções sobre o que a gente está vivendo. Então, por isso que o compartilhar é muito importante, porque ele é muito transformador. A gente não sabe o impacto, né, que uma palavra, que uma história, né, que um case pode causar na vida de milhares de pessoas. Então, eu gosto muito de compartilhar, de levar tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo, né, para que a gente possa ajudar mais empreendedores. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Que bom. Altair, eu quero começar contando para quem está aqui com a gente, né, que quando eu fiz o convite para ti, a primeira coisa que tu me falaste foi a seguinte frase:
mas aí eu ainda nem comecei, né? Essa foi a frase que tu soltaste. Quando eu disse, Taíra, eu vou fazer uma live, comecei do zero, tal, eu quero que seja meu primeiro entrevistado. Tu me dissesse, eu ainda nem comecei. E aí eu quero te perguntar, da onde que surgiu essa frase? Assim, foi no relâmpago ali da emoção? Você considera que realmente você ainda não começou no sentido da busca de conhecimento? Como que é? Explica mais sobre esse eu ainda nem comecei. Maravilha. Ó, tanto a nossa vida empreendedora como a nossa vida, né, pessoal é um processo de desenvolvimento contínuo, ou seja, existe uma evolução, né? A gente dificilmente, né, uma pessoa ela deixa de evoluir, por mais que ela não perceba, né? Porque às vezes a evolução é paulatina, né? Tem gente assim, por exemplo, se você abre uma empresa hoje e daqui a 2 anos ela está faturando R$ 500 mil, é perceptível. Mas se ela Sim. estiver faturando R$ 500 mil daqui a 20 anos, pode ser que não seja perceptível. Por quê? Porque você teve um crescimento paulatino. E eu acho justamente isso, né? Esse processo de empreender e desenvolvimento, eu acho que ele só termina quando a vida termina. Então, assim, eu acho que todo o processo de criação, ele tá acontecendo todo dia. Todo dia tem um negócio novo, todo dia tem uma nova ideia, tem uma nova percepção, uma nova leitura. Quantas coisas que a gente faz hoje, né, e que com uma luz e com uma percepção diferente, um olhar diferente, amanhã nós vamos melhorar. Então, Exato. esse sentimento de principiante, essa inspiração que todos os dias você, eu preciso achar um modelo novo, eu preciso achar um processo novo para melhorar, para evoluir, para ter um resultado melhor, faz com que a gente pense que sempre é o começo, né? Então, acho que quem está se desenvolvendo, quem está buscando crescimento, ele está sempre acreditando que o melhor está por vir. Eu acho que quando você acredita que o melhor está por vir, você sempre acredita que você está no início, né? Que tudo que você fez ainda é muito pouco perto daquilo que você pode fazer. Então, veio justamente desse pensamento, dessa visão progressista e evolutiva que todo mundo tem na vida profissional e pessoal e que faz a gente sentir isso, né? Que tudo é o começo. Ai, que maravilha! Nossa, você que está nos acompanhando já viu que essa live vai ser muito boa, né? Essa conversa, essa entrevista vai ser demais. Então, manda, compartilha no direct para que outras pessoas possam vir para cá também. Coloca aí bastante coraçãozinho para que ela suba um pouco mais aí no ranking do Instagram e apareça também para outras pessoas que me acompanham ou que acompanham o Altair. Altair, eu compartilho muito contigo dessa ideia de que a gente está numa fase de aprendizado contínuo sempre. Porque eu acredito que quando a gente para de querer aprender, quando a gente para de querer evoluir, simplesmente a gente não vai acompanhar mais aquilo que está acontecendo, a gente vai ficando para trás. Porque Sim. ou a gente continua estudando, continua se aperfeiçoando para continuar nesse processo de evolução, ou então a gente vai ficar parado. E aí, contador parado não dá hoje, né? Tirando pandemia, todos os estudos que a gente fez, não tem como. Mas eu quero puxar um pouquinho mais para trás ainda, né? Essa é a tua percepção de hoje. Eu quero saber se realmente tu começaste do zero, 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 zero. Como é que foi esse início lá atrás? É isso aí. Já fala pro pessoal preparando o coração aí, preparando a mente para a evolução, porque hoje o negócio vai ferver, hein? Pessoal, já compartilha essa live Vamos aí, lá. já manda para mais gente, já convida mais pessoas, porque eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente nessa transformação. Bom, Marlise, quando eu comecei a pensar em empreendedorismo, né, eu já tinha feito a faculdade de contabilidade, eu trabalhava numa grande empresa, estava bem estabelecido, né, já vivia um momento bem diferente daquele que eu comecei minha vida, porém, eu sempre fui uma Momento pessoa... diferente. Oi? Conte para nós o que é um momento diferente de quando eu comecei a vida. Um momento diferente, porque assim, eu vim de uma vida de escassez, né? De escassez financeira, de escassez de entendimento, de sabedoria. E eu fui fazendo essa evolução buscando mesmo, né? Porque eu acredito como está na Bíblia, né? Aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre, o que pede, recebe. Esse movimento de você, pelo menos, desejar mudar, ele é o suficiente para dar os primeiros insights para que você começar a fazer esse processo de mudança. Porque ele é muito Certo. individual. A gente vê, e já começando, dando uma dica, né? Que muitas vezes as pessoas, elas esperam uma fórmula mágica, elas esperam algum insight de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa para mudar a vida dela. Né? O que Certo. vai mudar a sua vida são as suas percepções diante dos fatos que você está ali vivendo todos os dias. É a leitura que você faz do que acontece na tua vida, é o que realmente vai dizer o destino, se você vai ter sucesso ou não na vida. E isso Perfeito. é uma coisa que independe de estudo, independe do meio que você vive, independe
de tudo, né? É Uhum. simplesmente uma conexão entre você, o seu eu, né, e o seu eu maior. É essa conexão. Uhum. E por isso que todos têm o direito de mudar a vida. Porque se não fosse assim, se a gente não tivesse essa conexão e essa possibilidade de você mudar a vida, independente dos fatores externos, a gente teria uma vida injusta. A gente teria Uhum. uma vida com as cartas já marcadas. Ou seja, se você Certo. nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu sem Uhum. conhecimento, você vai continuar vivendo sem conhecimento. E não é isso que acontece. E não Então, foi isso que aconteceu contigo. e não foi isso. Exato. Então, quando Não. eu fui lá atrás, Uhum. que eu comecei a pensar em empreendedorismo, eu já vinha fazendo esse movimento de alguma forma, né? Não voltado para o empreendedorismo. E aí eu já tinha terminado a faculdade, estava trabalhando numa multinacional, só que eu estava num momento também difícil, que aí a gente faz a leitura, né? Que era aquele momento que eu já contei, que eu fiquei muito doente, tava muito doente. Já contou em outra live, não nessa. Não nessa, mas vamos lá. E eu passei um momento que eu fiquei muito doente, Tá. né? Eu estava com bucite, Isso, tendinite. isso tu já era um homem adulto, casado, família, tudo? Isso eu já estou contando, isso eu já estou contando depois de eu estar casado e já quase no processo de mudança para o empreendedorismo. Certo. Então, deixa eu entender aí em qual altura da tua vida, né? Então, tu já tinha filhos, já tinha uma responsabilidade financeira sobre a tua pessoa, claro, né? Como pai de família, que dependia financeiramente desse emprego formal para subsistir a sua casa. E mesmo assim, ainda deu essa guinada e virou para o empreendedorismo, é isso? Isso. E até para fazer um resumo geral, para a gente chegar nesse processo, né, para a gente poder chegar nesse processo da transformação, eu sempre fui uma pessoa assim como qualquer uma outra, né, que nasceu num lugar difícil, que perdi meu pai muito cedo, que minha mãe era doméstica, trabalhava, eu não tinha apoio, parei de trabalhar, parei de estudar na sétima série, né, e fiquei trabalhando naqueles trabalhos de salário mínimo, e batendo cabeça, trabalhei em obra, trabalhei em feira, fiz um monte de coisa, né? E depois resolvi vir para São Paulo por uma oportunidade de emprego, porque minha mãe estava desempregada, minha mãe estava trabalhando, né, em casa de família, e eu não queria ficar ali. Eu já estava já com 20, 21 anos, e aí foi quando eu vim para São Paulo e continuei trabalhando, ajudante de cozinha, trabalhei aqui em obra também, enfim. E aí chegou, depois de tudo isso, eu tive uma oportunidade de voltar, de casar. Aí eu casei, voltei a estudar na sétima série. Minha esposa falou: olha, você precisa, né, se mexer, precisa estudar. Então eu falei: não, vou fazer. E comecei a estudar. E aí, depois que eu da sétima série, já estava casado, estudando. Depois tive o filho, né, a minha esposa engravidou, a gente teve o João. E nesse processo, ainda terminando ali, tinha terminado o segundo grau, né, o ensino médio. E aí eu achei uma oportunidade, consegui uma oportunidade de trabalhar nessa empresa que era Novartis, né, onde eu trabalhei 10 anos, e lá eu entrei quarteirizado. Eu trabalhava com uma terceirizada, uma agência que trabalhava para terceirizada, que trabalhava para a empresa. E aí, em Entendi. 10 meses, né, de trabalho ali, eu sempre fui assim, tudo, apesar de sempre ter trabalhado em serviços simples, serviços assim que não exigia muita intelectualidade, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que muito para cima mesmo, né, de ação. Eu sempre fui aquela pessoa assim, eu nunca gostei de ser o medíocre da história. Eu sempre gostei Certo. de, eu estou varrendo, eu vou varrer melhor. Ou Uau. eu sou um ajudante de obra, eu sou o melhor ajudante de obra. Eu nunca Eu tô gostei de ser arrepiada aqui. eu nunca gostei de ser o meio, né? Porque eu acho que Uhum. uma hora, e isso já vai um insight, né? Esse Sim. processo, esse comportamento de você sempre fazer o melhor, independente do que você está Uhum. fazendo, inevitavelmente vai te levar para o sucesso na vida. A transformação está nessa energia que está Muito dentro bom. de você e que você faz qualquer coisa. Então, o mesmo sucesso que tem o Altair, que era ajudante de pedreiro, que carregava massa, que fazia os serviços ali pesados, com dedicação, com empenho, é o mesmo Altair que está aqui hoje. Então, assim, a Ai, essência nossa. é a mesma. Então, uma coisa Acho que que era. merece muitos corações, né? Tô vendo o pessoal aí subindo coraçãozinho, merece É, muitos. Essa dedicação que sempre teve, eu acho que é a garra do empreendedor e que tu passa tão bem através do Gerando Empreendedores. Muito bom ouvir essa história. e aí, o que aconteceu? Eu entrei nessa empresa, quarteirizado, comecei a trabalhar e trabalhava no estoque nessa época. O resultado começou a aparecer. A gerente na época falou: tá aí, eu estou impressionada, porque assim,
todas as pessoas que passaram aqui antes de você não têm o resultado que você tem agora. Então, eu preciso dar um jeito de trazer você para a nossa empresa, né? De efetivar você, porque você é muito dedicado e tal. E aí ela me efetivou. E aí, quando ela fez a efetivação, foi uma coisa engraçada, né? Porque ela efetivou no restaurante onde eu trabalhava para essa empresa terceirizada e depois o restaurante terceirizou. Vai mandar todo mundo embora. Aí eu até pensei assim, Uau! poxa vida, né? Agora que eu comecei a sonhar Agora que tá com alguma indo. coisa, né? Agora que eu comecei a sonhar com a mudança, né? A minha vida vai começar a mudar, eu vou perder o emprego. Olha que interessante, né? Mas olha só, aí que está a questão, né? Quando você está em movimento, você é uma pessoa dedicada, existe uma luz dentro de você, uma força, um poder tão grande que as portas elas se abrem, elas nunca se fecham, elas sempre se abrem. E aí, naquele momento, a minha gerente falou, tá aí, a gente infelizmente vai terceirizar todo mundo, vai ficar poucas pessoas aqui, de todo mundo vai ficar umas 3, 5 pessoas, e dentro dessas 3, 5 está você. E aí foi onde eu escapei, né, de sair, fui transferido para o depósito de medicamento da empresa, e naquele momento que eu fui para o depósito, que aí foi uma coisa engraçada, por quê? Porque eu continuei trabalhando dessa forma, eu entrava às 6 horas da manhã. Você quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar Pode. se nessa época tu continuava estudando, porque pelo que eu entendi, toda a tua graduação foi feita enquanto tu trabalhava nessa empresa, é isso? Então, aí, quando eu entrei, para eu entrar nessa empresa, eu tinha que ter terminado o 2º grau, o ensino médio. Sim. Eu entrei. Só que aí eu não estava estudando graduação. E aí eu fui para esse depósito. Quando eu cheguei no depósito de medicamento, eu era auxiliar, eu ficava o dia inteiro puxando o carrinho para lá e para cá, guardando os pallets de medicamento. E aí eles tinham bolsa de estudo, só que eles davam bolsa de estudo só para gerentes, coordenadores, né? E aí eu chamei um gerente, um coordenador meu e falei para ele, cara, é o seguinte, contei minha história para ele, falei, olha, já passei por isso, por aquilo e tal, e tal, e tal. E, cara, eu tô super animado. E assim, eu sou um ajudante, fico aqui puxando o carrinho o dia inteiro, mas eu sou um cara diferenciado. E eu queria te fazer o seguinte, te perguntar o seguinte, será que não tem como me arrumar uma bolsa de estudo? Aí ele falou assim, pô, tá aí, bolsa de estudo aqui é só para coordenador e gerente. Falei, cara, mas faz um esforço, fala lá com a diretoria, né? O não a gente já tem, vai lá e fala, conta a minha história. Fala que eu entrei aqui quarteirizado, depois passei terceirizado, passei pela empresa. Fala que eu tenho lá uma avaliação de desempenho que é uma das melhores de quase 600 funcionários da empresa. Uau! Conta essa história para ele lá. Aí ele contou... Tava com um bom currículo já, né, na empresa. Tava. Agora, eu queria saber, Altair, a essas alturas da tua vida, quantos anos mais ou menos que tu tinha? Porque tem muitas pessoas que talvez estejam acompanhando essa live ou até vão mandar ali pelo aviãozinho para outras pessoas agora, que acham que é tarde para estudar, que acham que ainda não está na hora, ou acham que é cedo demais, ou acham que é tarde demais. Qual era mais ou menos a tua idade aí nessa época? Já tinha um filho, já era casado? A que alturas da tua vida era isso? Então, eu estava mais ou menos com 29 anos. 29, super novinho. 29. Bom, para quem tem mais hoje é super novo, né? E aí, o que aconteceu? Ele voltou e falou para mim assim, falou, tá aí, depois de um tempo, falou, tá aí, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, quando que eu começo? Aí ele falou assim, realmente a gente conseguiu uma bolsa para você, Uau. uma bolsa de tudo, e você vai começar a estudar. Enfim, Muito em bom. resumo, esse processo eu fiz a faculdade. Quando eu me formei, né, nos 4 anos da empresa, eu fazia administração de empresas, estudei 2 anos de administração e depois resolvi mudar para ciências contábeis, fiz contabilidade e me formei. E aí, no momento que eu estava para afastar, que eu fiquei muito doente, uma das vezes que eu ia me afastar, eu não me afastei. E aí surgiu uma vaga para ser responsável pelo almoxarifado central da parte de operações da empresa. E naquela época eu me candidatei com mais 12 pessoas e o médico estava assim, né? Me afasta. Eu ficava 5 dias em casa, voltava e trabalhava e ainda consegui fazer o processo seletivo. E o legal é que no momento que eu ia ser afastado, eu dobrei o meu salário, porque foi isso que aconteceu. Eu fui promovido por essa vaga, ganhei essa vaga e ganhei 2 vezes mais do que eu ganhava. Uau! E continuei ali. Quando, Marise, aí entra a história. Aí entra a transformação. Quando, depois de tudo isso, depois de todo esse processo, isso aí durou mais ou menos, dentro da empresa, uns 8 anos, quase 9 anos. Quando eu estava lendo, eu já era formado, estava lendo uma pesquisa do Sebrae, né? Comecei a me interessar por empreendedorismo. E aí eu entrei e fui ler essa pesquisa do Sebrae. Aí a pesquisa do Sebrae falava assim,
mais de 60% das empresas morrem em 5 anos. Por que Uhum. essas empresas morrem? Aí eu comecei a ler, né? Ah, morre por falta de planejamento, por falta de gestão, por mentalidade. Naquela época eu não trabalhava muito essa questão. Apesar de já ter um mindset de uma pessoa vencedora, né, de uma pessoa realmente de atitude, eu não estudava física quântica, eu não estudava espiritualidade, não tinha essa visão. Não conseguia compreender por que que isso acontecia. Eu Uhum. tinha prática, mas não tinha teoria. E aí, o que Entendi. aconteceu? Eu cheguei e olhei e falei assim, gente, mas o que o contador faz? Né? Porque já era formado, já estava ali um pouco no meio, apesar de não estar trabalhando. Falei, pô, o contador não ajuda no planejamento, na gestão? Pô, o contador não atende o empresário? Não vê os números do empresário? Cara, mas o contador pode ajudar nisso daqui. Aí eu comecei a perguntar para Exato. um, para outro, e aí foi a hora foi o momento que eu achei a minha função dentro da contabilidade para ajudar o empreendedor Foi trabalhando e aquele ganhando mais. insight, então. Foi Sim, o insight poderoso que dividiu essa tua carreira profissional. Então, de auxiliar diante de toda essa conquista que tu tivesse dentro desse negócio, tu tivesse esse ensaio, esse insight a partir dessa notícia do Sebrae, é isso? foi. E Muito aí, bom. posso continuar? Você quer outra Pode, pergunta? pode continuar. Pode. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei mais doente ainda, né? E aí, o Doente médico... fisicamente, tu tá falando. Isso, fisicamente. Tava com bursite, tendinite, tem até hoje, né? Inclusive, hoje eu estou um pouco atacado, mas graças a Deus não está atrapalhando. Tá, ainda bem. Mas aí, o que aconteceu? No momento, Marlise, que eu olhei a situação, o médico me chamou e falou, tá aí, a gente vai ter que te afastar de vez mesmo, né? Você não vai. Eu Uau. falei, doutor, mas eu não quero. Você vai afastar para quê? Falou, olha só, a sua situação está bem complicada e pode ser que você tenha até que aposentar por invalidez. E isso aí, Nossa. eu estava com 30, eu já tinha me informado, eu estava já com 33 anos, Aham. 34, por aí. Falei, doutor, olha só, agradeço, né, toda a atenção que vocês estão tendo aqui na empresa comigo, mas já vou te adiantar de antemão que eu não vou aposentar, ok? Uhum. E que também vocês não vão me afastar por invalidez para ficar em casa, porque eu não vou, né? Eu não vou. Uhum. E aí, aí Aquele entra funcionário teimoso. isso, mas aí entra o mindset, aí entra o mindset das pessoas que vão vencer, né? Sim. Porque eu acredito muito, tem uma frase que eu posso ser que eu falo ela várias vezes aqui na live, que o sucesso demora muito tempo para acontecer de repente, né? Para Não acontecer da existe. noite pro dia, né? Não existe, assim, não existe uma pessoa que ela não vai ter sucesso se ela permanecer fiel, né, ao comportamento que leva as pessoas ao sucesso. Então é só uma questão de tempo. E, e Exato. isso, e isso tinha muito claro, mesmo sem todo esse conhecimento que eu tenho hoje, eu ficava pensando o seguinte, eu falava, quantas pessoas estão na situação que eu tô, elas querem aposentar, elas Uhum. querem ficar em casa, elas querem Sim. ganhar dinheiro do governo sem fazer nada. Mas eu sentia que eu podia muito mais. E eu não aceitava receber de Deus tanta inteligência, né? tanta sabedoria, tanta força para simplesmente na metade da minha vida eu encostar. Agora, lógico, se Exato. não tem jeito, se é uma coisa extremamente impossível, né? Não tem jeito. Agora, se tem, nós vamos achar. E foi nesse momento, né? Foi nesse momento que eu decidi, eu falei, olha, já que vocês estão querendo me afastar, né, e querendo me aposentar, eu já vou fazer um negócio para ajudar vocês. Eu vou pedir demissão da empresa e vou Aham. montar meu próprio negócio, porque eu já estava com a Uau. ideia de ajudar empreendedores, né? E eu vou pedir demissão e vou para cima e vou ajudar os empreendedores e pronto. Acabou. Muito bom. E não Eu olhei acho a dor. interessante, né, Altair, porque tem muitas pessoas que começam a empreender por um sonho, né? Um sonho de amor. Nossa, vai ser lindo se eu montar esse negócio, vou ajudar tantas pessoas. E algumas outras vão impulsionadas pela dor, né? Então, nossa, tá muito difícil isso aqui, eu não tenho fui demitido, não tenho mais o que fazer. E me parece que o teu foi um misto das duas situações, né? Um pouco pela dor física mesmo, da necessidade de ser aposentado, até como era o desejo da empresa, mas por outro lado também veio esse amor, esse sonho por ajudar o empreendedor, né? Como é que tu vê essa questão? Eu acredito, Marise, que assim, o processo, né, esse processo de decisão do que você vai fazer da sua vida é um processo muito individual, né? E ele leva em conta, né, o teu histórico, as suas percepções sobre a vida, né, as suas percepções sobre os riscos que você tem. Então, isso tudo vai te ajudar a tomar uma decisão na vida. Agora,
uma coisa é certa, né? Para adiantar um pouco, uma coisa é certa. Hoje, né, eu ganho 10 vezes mais do que eu ganhava naquela época. Então, até financeiramente, né? Financeiramente, eu posso dizer que foi super acertado, fora todo o resultado que nós vamos falar aqui. Mas uma coisa que me fez decidir naquele momento é justamente eu sempre ser aquela pessoa não conformista. Então, por exemplo, Certo. se eu simplesmente falasse assim, poxa, eu poderia ficar na empresa até hoje, eu poderia estar lá até hoje, eles poderiam me adaptar de função, não pode mandar embora, fica aqui, trabalha, faz isso, faz aquilo, né? Mas eu ia me Podia estar sentir, lá até hoje. pô, eu me senti improdutivo, humilhado, por quê? Porque eu sou um cara que eu vou para cima, eu não gosto assim de mimimi, né? Não é isso, não faz parte, isso não veio da minha mãe, né? Que me ensinou trabalhando 2 anos de domingo a domingo, depois que meu pai morreu, para não deixar faltar nada em casa. Então, assim, pensa uma pessoa trabalhar de segunda a sexta, aí vem sábado e domingo, ela vai trabalhar. E pensa você fazer isso 2 anos seguidos. Alguém morre, né? Tem gente que vai falar assim, imagina, sem férias, trabalhando direto. Não morreu? Não, não morreu. Está vivo até hoje. Entendeu? Então, essa força que minha mãe sempre teve de tomar a decisão de ir para cima, mesmo sem conhecimento, mesmo sem as habilidades, mesmo sem um método, né? E aí é importante fazer essa ressalva. Se você não tem um método, se você não tem um caminho, se você não tem todas as habilidades, só o movimento de você, só esse movimento que você faz de colocar toda a tua força em prol de um objetivo, você pode ter certeza que você vai alcançar resultado. Tá? Então, assim, Exato. como é que eu melhoro o meu resultado? Aí você melhora com método, você melhora com estratégia, tá? Mas estratégia, método, para quem está morto, para quem não tem ação, para quem não tem coragem de ir para cima, não adianta nada. Você pode ter todos os métodos, todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver força e ação, você não chega a lugar nenhum. Perfeito, perfeito, muito bom. Para quem está chegando agora, eu estou conversando, eu sou a Marlise Alves, aqui de Florianópolis, sou contadora especialista em evolução financeira e empreendedorismo, e hoje, assim como todas as quintas às 18h30, nós vamos conversar com alguém que conta sua história de empreendedorismo. E o Altair hoje, então, está participando do Comecei do Zero. Altair, então, depois de toda essa dificuldade, tudo isso que aconteceu, você começou a empreender, ajudando os empreendedores e já de cara abriu a Solucione. Como é que foi esse início ali de empreendedorismo? E faz quanto tempo isso? Só para a gente se localizar aí numa linha do tempo, né? Maravilha. Fazem já 10 anos, né? A gente começou um pouco, quase 11, né? A gente começou no final de 2009, né? Mas oficialmente 2010, que a gente começou a Soluzione, junto com a minha sócia, né? Com a Rose. E o que aconteceu, Marlise? Quando eu decidi empreender, né? É aquele negócio, quando você começa a se mexer e você mostra, né, para o mundo que você está disposta, né, realmente a fazer algo diferente, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, só decida o que fazer, o como, você fica tranquilo que ele vai aparecer como um passe de mágica na tua vida. Então, eu decidi e falei, eu quero empreender. Aí apareceu um escritório de contabilidade que precisava de um contador na época para ajudar. E isso até antes de eu sair da empresa, né? Acho que faltavam uns meses antes de eu sair da empresa e eu comecei a ajudar esse escritório. E esse escritório, depois, ele ia fechar. E foi ali o pontapé do negócio que eu comecei a solucionar junto com a minha sócia, com a Rose. E aí, o que aconteceu? Por não ter planejamento, aí volta aquilo que eu falei para vocês aqui. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Teve algum tipo de planejamento ou não? Não teve. Foi assim, vou abrir, vou continuar esse negócio e aí eu vou. Isso. O meu planejamento na época foi a decisão de ajudar o empreendedor. Olha que interessante. Então, decisão, outra palavra. Ele já falou dedicação. Agora anota essa palavra também. Decisão. E aí, o que aconteceu? Eu tomei a decisão de fazer, mas o como eu te falei, né? O como faltava um planejamento, eu não fiz, vim para cá. Começamos o negócio depois de um ano, né? Ali sem conquistar clientes, sem nada acontecer, teoricamente. Acabou todos os meus recursos, né? Eu sem dinheiro, praticamente falido, né? Porque faltou planejamento, tinha emoção, tinha coragem, mas não tinha estratégia. Tudo bem. O que aconteceu? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, né? Continuava doente, né? Naquele momento eu não tinha apoio de ninguém, minha esposa também não me apoiou sair da empresa, minha mãe também não me apoiou, nenhum amigo falou que eu estava certo, né? Porque impossível, né? Uma pessoa doente, quase aposentado, quase aposentado, querer sair de uma empresa e querer dar uma de empreendedor, sendo que na família nunca teve nenhum empreendedor.
E Então, você como imagina tem, né? Como tem essas pessoas que vão na. Parece que adoram jogar um balde de água fria, né? Para quem está começando o empreendedorismo, né? Incrível. E aí, o que aconteceu, Marlise? Eu fiquei assim, eu fiquei sem chão, né? Eu falei, poxa, agora o negócio complicou. Mas só que, como eu te falei, né? Como eu sempre fui uma pessoa de ação, né? Eu sempre acho que é igual videogame, né? Eu tô jogando ali, eu não tô preocupado com a próxima fase, não. Eu sei que a próxima fase vai vir, as habilidades que eu adquiri na primeira fase vão me ajudar de alguma forma na segunda fase, e assim nós vamos indo, né? Se não conseguir passar, a gente volta, tenta de novo. E foi assim que eu decidi, né? Quando houve aquele momento pô, acabou o dinheiro, eu estava com um filho recém-nascido em casa, né? Novinho, o João, minha esposa sem trabalhar, né? Aquela Uau! situação, banco devendo totalmente o limite, cartão de crédito estourado, conta da empresa não tinha mais onde pegar. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, agora realmente, Altair, você vai ter que mostrar quem você é, porque dessa vez você se meteu em uma que complicou. Mas sabe que aí o que aconteceu? Né? Eu buscando solução, principalmente para conquistar cliente, eu achei a internet. Né? E aí eu fui estudar um pouquinho, eu falei, poxa, acho que a internet pode ser a solução. Foi uma coisa de máscara, eu nem sei como eu caí na internet em um vídeo ou um artigo, sei lá, não lembro na época, que me despertou para a internet. Eu falei, poxa, pode ser o caminho. Só que Sim, aí o que acontecia? Eu não tinha dinheiro. tá. Aí eu cheguei, vi que eu podia fazer um site e vi que eu podia fazer link patrocinado no Google para conquistar cliente. E Uhum. aí eu não tinha dinheiro, não tinha como pedir para ninguém. Aí eu falei para minha mãe, liguei para minha mãe e falei, mãe, é o seguinte, desculpa, eu sei que eu não gosto de fazer isso, mas eu vou ter que te pedir uma ajuda aí. Eu preciso de uns R$ 4.000 mais ou menos, 3.000 e pouco, 4.000 na época, que eu preciso montar um site que pode ser a nossa única solução. Ela olhou para mim e falou, tá aí, mas isso não é golpe, não? Eu falei, não, mãe, não é golpe, não. Isso aí, minha mãe é muito simples, né, nessa questão de internet. Eu falei, não é golpe, não. Só que ela falou para mim assim, vou ser bem sincero com você, o único dinheiro que eu tenho de reserva é o dinheiro para o meu enterro, né, para eu poder Uau! pagar o meu enterro, porque eu sei que você não vai ter dinheiro. Uhum. E sabe que aquele momento, assim, foi muito marcante para mim, porque, assim, Deixa eu tomar uma água aqui, segura aí. Uau! É muita emoção, realmente, né? Gente, É, é vida real. A gente está compartilhando. Comecei do zero aqui com o Altair. Também estou emocionada aqui do outro lado. Se você também tá, dá um coração aí para compartilhar conosco desse momento. Eu imagino que essa frase deve ter te pego de jeito, né? foi. E aí, Marisa, o que aconteceu? Eu falei, não, mãe, não é golpe, eu sei que vai dar certo. E eu peguei esse dinheiro, ela me emprestou esse dinheiro, né? E aí eu peguei, fui lá, fiz o site, aprendi a fazer o link patrocinado. E no primeiro mês que a gente colocou isso aí, a gente conseguiu 12 novos clientes. Então, assim, para quem passou um ano praticamente sem conquistar Graças a nada, Deus. quando eu conquistei 12, eu olhei para minha sócia e falei, olha, respiramos fundo, ó, estamos no jogo de novo e vamos continuar na luta, né? E aí a gente descobriu que a internet era uma solução e de lá para cá a gente começou a se desenvolver na internet, né? Assim, as coisas começaram a mudar, a gente começou a impactar cada vez mais pessoas. Aí eu fiz um site, fiz blog, comecei a escrever, a posicionar os conteúdos, as pessoas começaram a achar e a gente começou a crescer a nossa Muito bom, empresa, né? Então, muito bom. um parâmetro assim, olhando na vida das pessoas, né? Tudo, Marlise, tudo que a pessoa não pode perder, eu, você e todas as pessoas que estão agora nos ouvindo, tudo que você não pode perder é a tua autoestima. Você Verdade. nunca pode deixar de acreditar em você, de verdade. Uhum, Você, uhum. assim, porque quando você acredita em você, quando você tem essa percepção da sua capacidade, seja ela física, intelectual, emocional, se você tem essa percepção, você vira o super-homem. E aí você faz tudo o que você quiser fazer na tua vida. Mas o dia que você deixar ter uma outra leitura, que você não é capaz, que você não tem condições, que você não tem dinheiro, que você não tem investimento, que ninguém te apoia, se você deixar essas leituras controlar a sua autoestima e determinar se você vai chegar ou não em algum lugar, você está ferrado. Mas É verdade. se você proteger a tua autoestima, se você proteger, se você não deixar a conversa de terceiros,
as situações, as coisas que você vive, tudo que você passa, abalar a sua autoestima, você vai chegar onde você determinar chegar. Então, tudo que a gente precisa fazer durante todo esse processo é proteger a nossa autoestima. Porque quando ela fica abalada, a gente perde a força, a gente perde a energia e perde a conexão. Porque, assim, a conexão com o todo, que é a nossa conexão com Deus, com a criação, ela flui de forma inesgotável, né? Ela é abundante. Então, jamais vai faltar uma saída para quem busca. Jamais vai faltar uma solução para um problema para quem está buscando a solução para esse problema. Mas enquanto você se mantém com a tua autoestima protegida. Tá? Então, essa é uma dica extremamente importante. É o que o Bernardino está falando aqui, ó. Mente blindada. Blindada. Uhum, é isso aí. Exato. Eu gosto muito desse teu olhar, Altair, e essa questão, até a palavra ali, a mente blindada. Quando eu trabalho diretamente com as pessoas que estão querendo, né, evoluir financeiramente, uma das grandes questões que eu pergunto é onde é que você quer chegar. Só que muitas dessas pessoas já chegam com uma lista contra isso, né? Então, eu até quero chegar lá, mas, né, eu sou assim, eu sou assado, eu não vou dar conta, a minha situação financeira tá difícil nesse momento, isso e aquilo, e colocam vários senões aí atrás, né? E então, eu acredito que essa mente blindada, esse olhar realmente para o futuro e com essa convicção que tu trouxesse, né, dessa capacidade de autoestima, ela é essencial para quem quer empreender, quem quer começar esse negócio. E principalmente para quem está começando do zero, né? Como que é para ti olhar para trás hoje, tanto tempo depois, já há mais de 10 anos, e ver que essa superação aconteceu na tua vida? Existe um sentimento, né? Existe um sentimento de gratidão muito grande, né? Um sentimento de realização muito grande que a gente tem e que a gente sabe que esse processo, Marise, de alimentação, de retroalimentação da nossa mentalidade, ele vem muito com base nas nossas crenças, né? Então, eu sempre tive crença que não existe nada impossível e vem também com o que a gente vive no dia a dia. Por isso que sucesso atrai sucesso. Por isso que crescimento atrai crescimento. Por isso que dinheiro atrai dinheiro. Por quê? Porque é uma questão de energia. À medida que você se coloca no fluxo, isso vai acontecendo automaticamente. Então, hoje, eu estou muito preparado para fazer em um ano o que eu não fiz em 10. E vai ser assim para o próximo ano, para o próximo ano, para o próximo ano. Por quê? Muito bom. Porque tudo que a pessoa precisa entender que enquanto você não consegue realizar nada significativo na tua vida, você é um louco. Né? Quando eu comecei a gravar vídeo em 2015, né, que eu ficava lá sábado e domingo gravando vídeo, eu era um louco para todo mundo. Hoje já não sou. Hoje já sou uma referência para muitas pessoas. Pois é, você também começou esse canal do zero, né? Então a gente tem dois começou do zero aqui, né? Tem dois comecei do zero. Tanto a empresa que pegou aí nessa questão, aí começou a fez blog, fez site, começou a investir no Google, pegou o dinheiro lá emprestado da tua mãezinha, assim como no canal. E eu já tive outra oportunidade de conversar contigo sobre isso, quando tu falavas e comentavas a respeito dos teus primeiros 1000 inscritos lá no teu canal do YouTube, que foi uma grande festa, né? Conta pra gente um pouco como que foi essa subida no canal. Hoje a gente tem 500 mil inscritos no Gerando Empreendedores, é um fenômeno aqui no Brasil. Então, conta pra nós um pouquinho como que foi esse comecei do zero lá dentro do YouTube. E agora, o que está caindo na real, que tudo na minha vida começou do zero, Marisa. Até a minha vida, você acredita? É o insight da live de hoje. Até a minha vida começou do zero. Mas olha só, essa questão, Marisa, do YouTube, foi uma coisa muito engraçada, né? Porque, por que eu comecei no YouTube? Eu comecei no YouTube porque, na época, eu escrevia os artigos e as pessoas copiavam todos os artigos, né? As pessoas pegavam meus artigos, copiavam no site delas, e eu fiquei nervoso. Eu falei, poxa, eu vou começar a gravar vídeo para a pessoa não copiar mais, né? O meu, porque se a pessoa quiser me copiar, vai ter que aparecer o Altair lá. Comecei gravando. No começo, olha que interessante, né? Essa visão. Nunca ação, pensei por esse lado. Muito bom. Foi uma estratégia para quê? Para a gente poder sair daquele momento que a gente estava de cópia, que as pessoas estavam buscando copiar tudo que a gente fazia. Foi uma estratégia de negócio, que depois virou uma paixão. Certo. Né? Então, um outro insight importante também. Às vezes a gente começa um negócio por um motivo
e encontra durante essa jornada o real motivo porque você começou aquilo. Então, assim, às vezes o motivo que você começa não é o real motivo, né? Você vai descobrir isso. Uma coisa que as pessoas falam muito é, você tem que fazer aquilo que você ama, né? Como que você vai amar uma coisa que você não fez? Então, aí você já percebe que isso não funciona. Você tem que amar aquilo que você faz, né? A pessoa fala assim, você tem que fazer o que você ama. Tá, mas como é que você ama sem fazer? Como é que você cria? Como é que você ama uma pessoa sem ela existir? Então, é um pensamento. Você tem que amar aquilo que você faz. E aí você vai descobrindo isso durante o tempo. E foi assim com os vídeos, né? Comecei com muita dificuldade, gravando, né? Com muita dificuldade mesmo, com medo das pessoas falarem, com medo das pessoas criticarem, enfim. E depois, quando, né, as coisas começaram, os primeiros 1.000 inscritos, eu fiz uma festa, fiquei muito feliz mesmo, porque, assim, demorou muito, né? E aí eu pedi até... Muito quanto tempo para os 1.000 inscritos, depois que tu tinha começado? Ficou um ano. Um ano? Porque não, era um conteúdo técnico, só tinha o Sevilha na época fazendo, né, esse tipo de conteúdo. E era um conteúdo técnico. Então as pessoas não queriam muito assistir isso, né? Depois eu fui aprendendo a gravar, fui aprendendo a melhorar e aí foi crescendo. Então, assim, e aí já fica uma dica também, né? Porque quando você começa um negócio, né, que você não tem a real percepção de quanto tempo, né, o histórico que demora aquilo dar resultado, pode ser que você desista antes disso acontecer. Exato. Né? Por isso que o planejamento que você falou num plano de negócio é muito interessante, porque se eu sei que o meu negócio só dá lucro depois do primeiro ano, eu não vou desistir com 8 meses, com 9 meses. Né? Exatamente. Então, assim, mas foi muito bacana essa questão do YouTube. Foi uma coisa que cada dia eu já pensei em desistir várias vezes também no YouTube, tá? Eu já estava lá com 10 mil inscritos, com 50 mil inscritos. Eu falei, não vou continuar mais, não sei se... E aquela dúvida, como todo mundo tem. E continuei. E aí a gente ainda bem que continuou. E a gente hoje tem esse projeto do Gerando Empreendedores dos Guardiões. Que começou do zero também, né? Então, vamos saber esse projeto também, esse comecei do zero com os Guardiões do Empreendedorismo. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, da onde que surgiu essa ideia, por que essa reunião de contadores a nível de Brasil? O que rolou aí na tua mente para chamar esse povo para junto de ti? Eu acredito e sempre falei que o contador é a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Então, por ter essa percepção de que o contador pode ajudar e muito, né, o pequeno negócio, eu falei, poxa, eu já tinha essa ideia lá atrás, num outro projeto, depois dentro do Gerando, falei, poxa, vai ser muito legal trazer às pessoas a percepção do real valor do contador. Porque a grande questão é assim, a gente discute muito entre a nossa classe, né, o nosso valor, a percepção de valor que as pessoas, né, que a sociedade tem do contador, que as pessoas têm do contador, mas a gente discute entre a gente. Né? A gente não discute isso com a sociedade. Dificilmente é um tipo de assunto que a gente leva, né, a público para discutir isso com a sociedade. E eu percebi que quanto mais contadores, youtubers, quanto mais contadores aparecendo, quanto mais contadores mostrando o nosso real valor, seria muito mais fácil mudar a mentalidade do empresário, mudar a mentalidade da sociedade e criar um novo arquétipo do contador. Porque aquele arquétipo que foi criado lá há 30, 40 anos atrás, mudou totalmente. Então, por isso que eu tive essa visão de falar, poxa, quanto mais contadores eu ajudar a se soltar, a aparecer, a crescer, a se desenvolver, eu ajudo o ecossistema e automaticamente me ajudo a ser reconhecido. Muito bom. Quem é contador que está assistindo, dá um coraçãozinho aí, né? Para a gente agradecer essa ideia, essa moção, né? Essa iniciativa do Altair. Eu acho esse projeto incrível. Desde esse primeiro convite eu disse, tô dentro, né? Topo na hora, porque justamente isso, né, Altair? Eu sempre vi tu defendendo essa questão a nível da internet, né? Colocando realmente a tua face, o teu rosto, mostrando as tuas opiniões, e a gente se identifica, né, com alguns perfis de profissionais, e tu és um desses que eu me identifiquei desde o começo, sempre acompanhei os teus vídeos e gosto muito até hoje de compartilhar contigo dessas ideias. Tem vários contadores aqui com a gente. Eu quero... Nossa, já está bem adiantado aqui o horário, mas a gente ainda tem algumas perguntas por aqui, né?
E eu quero te perguntar, Altair, então o Bernardinho está dizendo que só tem contador na live. Não, tem outras pessoas aqui que não são da contabilidade e que eu acredito que estão bebendo aqui da fonte chamada Altair Alves também. Porque tudo aquilo que o Altair trouxe até aqui, né, serve para qualquer negócio, não só para quem vai começar um negócio na contabilidade, não para quem vai começar um negócio de conteúdo, como por exemplo o YouTube, ou um grupo de pessoas que se junta, mas tem a ver com estilo de vida, com acreditar em si mesmo, tem algo muito profundo aí que está sendo falado. Altair, eu quero te perguntar uma coisa, como que acontece, porque aqui no meu canal eu falo muito de dinheiro, né, de como que as pessoas lidam com o dinheiro. Então eu queria entender, ó, tem administradores por aqui também, tem outros admiradores aqui do trabalho do Altair, então tá tudo certo. Eu queria te perguntar como que é a questão de gestão financeira tua pessoal, diante de 3 negócios distintos, como que funciona a vida financeira aí? Eu sei que começou do zero, mas hoje não está mais no zero, né? Já está bem acima do zero, graças a Deus, né? Temos advogadas aqui também, Daniela. Então, conta pra gente um pouquinho como é que é essa gestão financeira hoje, depois de 10 anos empreendendo. Então, essa parte financeira foi uma coisa bem interessante, né? Porque quando você tinha escassez, e é muito legal porque assim, quando você passa por um momento financeiro na sua vida difícil, ou você nunca teve dinheiro, porque no meu caso assim, eu nunca tive dinheiro, né? Teve um mês que eu ganhei um valor, que eu olhei para aquele valor, eu falei assim, gente, olha que interessante, esse valor é o valor que eu sonhava juntar, tipo, na minha vida. Tipo, eu falava assim, pô, se eu conseguir juntar esse dinheiro, eu vou poder comprar um carro, alguma coisa assim, bem representativa para mim naquela época, e aquele dinheiro veio em um mês. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, como é o poder da transformação na vida financeira, né? E isso tudo serve, né? Porque a gente tem muita consciência com dinheiro, né? Uma coisa que eu sempre fiz, né? E eu acho que as pessoas que têm sucesso, elas fazem também, é sempre retribuir, né, a sociedade, as pessoas que precisam e tudo que a gente pode fazer. Então, eu sempre usei meu dinheiro com essas 2 funções, né? Para realmente colaborar de alguma forma com a vida das pessoas que precisam de desenvolvimento, e poder ter uma vida simples, mas uma vida, assim, sem restrições, né? Fazer o que você quer. E aí eu... Com liberdade. Com liberdade. E eu aprendi que, assim, é simples, tá? E eu venho colocando esse método dentro da minha vida. Gastar menos do que eu ganho. Então, assim, se você coloca... E a gente sobe, lógico, né? Não vou falar que, Altair, você melhorou de vida, você vai morar onde você morava. Não, gente, não vou fazer isso. Eu vou usar o carro que eu tinha. Poderia até usar, mas não tem necessidade. Eu posso melhorar para um carro um pouco melhor. Sim. Né? Mas eu não vou passar dos meus limites, né? Simplesmente porque eu acho que eu mereço, né? Eu uso hoje com inteligência o dinheiro justamente para isso, para ter uma reserva de emergência, né? Para ter uma reserva de emergência e para ajudar outras pessoas a se desenvolverem. São coisas que a gente não pode estar falando aqui, mas é bom assim porque a gente tem vários empresários, é bom a gente ter essa consciência, né? Eu vejo ainda muitas pessoas trabalhando por uma única causa, né? Própria, né? E a gente tem que ter essa sensação de quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então, exato. Tem que estabelecer esse fluxo, né? O fluxo de dar e receber, faz parte? Faz parte da abundância. Todo mundo que estuda isso sabe que se você não dá, você não recebe, né? Não tem jeito. Mas eu venho administrando bem as contas dentro, faço algumas loucuras, às vezes, na empresa, né? Como investimento, algumas coisas que a gente é necessário fazer e correr risco, mas sempre muito calculado. Ótimo, muito bom. Isso é um comportamento empreendedor nato, né? Correr riscos calculados, saber exatamente aonde que está pisando, da onde que vem o dinheiro, para onde que vai, se tudo der errado, consigo arcar com aquilo ali. Então, isso riscos calculados, faz parte do comportamento empreendedor. Altair, agora eu quero saber tua visão de futuro, né? Diante praticamente 3 negócios aí na tua mão, né? Tem a Soluzione Contábil, temos aí o canal do YouTube com 500 mil pessoas aí te acompanhando. Temos ainda o nosso Guardiões do Empreendedorismo. Quero saber de ti como que tu vê isso no futuro, a tua visão de prosperidade, o que tu queres para cada um desses teus negócios? Maravilha. Bom, gostei da nova sede, meu amigo. Bernardino, eu fiz esse investimento aí, depois deixei a sede parada lá e estou em casa. Muito engraçado. Exato, né? Mas já é um avanço enorme.
O Gerando Empreendedores, né, ele é uma escola de empreendedorismo, né? Então, como escola, a gente tem vários projetos que a gente já está fazendo, criando aulas, né, online. A ideia é a gente fazer também presencial. E qual que foi o objetivo quando a gente idealizou o Gerando Empreendedores? Não é uma escola comum, né, de empreendedorismo. Porque quando eu idealizei para que ela fosse uma escola formada por contadores e financistas no Brasil. A primeira escola de empreendedorismo que usaria a ciência, né, que a gente usa da riqueza para poder ajudar o empreendedor e trazendo, lógico, também marketing, venda, trazendo essa questão de mentalidade. Mas eu tenho esse sonho de fazer com que isso cresça, né? E para vocês que estão ouvindo a gente aqui, tiver ideias, tiver alguma coisa que você possa ajudar, fica sempre muito aberto, sou muito aberto a ouvir as pessoas, mas a gente poder dar um novo norte para o contador, né? Porque como escola de empreendedorismo e como escola de negócios, eu sei que quando eu projetei, eu daria uma nova visão para o contador, né? Um novo posicionamento para o contador, Exato. extremamente estratégico, né? E eficiente. E uma coisa que ele já faz, que é ensinar, né? O que ele precisa é desenvolver algumas habilidades, que alguns ainda precisam desenvolver, aprender algumas ferramentas e poder ajudar. Isso é a escola de empreendedorismo. Com a Soluzione, a gente tem 2 projetos aqui, a Soluzione Contábil e a Soluzione Gestão de Clínicas, que a gente atende só a área da saúde, né, com serviço de contabilidade. Então, a gente está fazendo uma projeção de crescimento, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo. A gente continua crescendo, continua conquistando clientes, continua crescendo mesmo na crise, né? Não tem parado esse processo, apesar dele ter diminuído um pouco, mas ele continua. E o Altair Alves, que eu tenho uma empresa também de palestras e treinamentos, tem mais uma aí no começo aí do zero, então? Tem. E que eu quero usar essa empresa para rodar realmente o país, né? Através até do Gerando Empreendedores, como um fomento, né, do empreendedorismo, ajudando, palestrando, contando cases, motivando, levando ferramentas, né, para o Brasil inteiro, para poder ajudar realmente o empreendedor. Porque eu acredito muito que assim, o processo, né, e todo o processo de construção é uma dor. Eu vejo até aqui nesse momento, por exemplo, os guardiões dos empreendedores, né? Eu enxergo para os guardiões, eu sonho para os guardiões, e eu percebo isso, muitas vezes, coisas que eles ainda nem enxergaram, né? Eles nem sonham. Às vezes eles estão ali por um propósito, né, dentro do projeto, e eu estou enxergando um outro propósito muito maior para eles, né? E esse processo de construção faz com que a gente também desenvolva ferramentas para que possa viabilizar o entendimento deles de possibilidades dentro do projeto. Então, a gente hoje está... E eu estou muito reflexível, né, nesse momento para entender o caminho que eu tenho que seguir também com os guardiões, né? Como que eu posso ajudar, como eu posso conectar, como eu posso fazer. Porque a gente vê que tem gente que está muito engajada e tem gente que está precisando ainda do incentivo, né, para dar aquele gás. E tudo bem isso, né? O que a gente precisa e o que eu preciso como gestor desse projeto é realmente ter ferramentas, me dedicar um pouco mais para poder subir isso. Tanto que a gente não quis completar o time ainda, né? Não fiz um processo para completar o time, porque ainda estou entendendo, ainda estou vivendo com esse time, a gente ainda está ainda conversando, se entendendo, para que a gente possa desenvolver o projeto cada vez mais sólido. Exato. Eu gosto muito dessa visão de sonho, né, em que tu falas que já projetei para esse grupo que ainda nem sabe o que é, mas já está aí na tua mente. Me faz recordar um pouco do que o Walt Disney fez, né, lá nos parques da Disney, quando ele comprou toda aquela área de terras que era totalmente vazia, era um pântano lá na Flórida, e ele projetou na mente dele todo aquele parque, muito parecido com o que Beto Carreiro fez aqui em Santa Catarina, né, quando também comprou uma área grande para construir o seu parque temático. Não estamos falando de um parque temático, nem um parque de diversões, mas algo que vai mudar a vida de muitas pessoas, algo que vai revolucionar o empreendedorismo no Brasil. Então, gostaria de ser uma célula do teu cérebro para entender o que tu estás visualizando aí nesse futuro, né? Um neurônio teu para entender um pouquinho mais. Mas isso é incrível, isso traz uma certeza de que esse projeto vai dar muito certo, já está dando certo, mas ainda vai colaborar muito e muito para o empreendedorismo. Parabéns aí por essa ideia. E eu acredito, Marisa, que esse processo de transformação,
ele está muito ligado. A gente começou falando a live, né? A live a gente começou com muita força, né? Com muita energia. Justamente por quê? Porque é o processo de transformação inicial da vida das pessoas. Exato. Né? Porque quando você entende, né? Quando você entende que tudo que você precisa, né? E hoje, com a internet, as pessoas estão errando muito. Por quê? Porque muitas das vezes ela já tem o caminho, ela já tem o caminho que precisa ser percorrido, só que ela não quer percorrer. Uhum. Precisa andar, eu não quero andar, estou com preguiça. Precisa correr, eu não posso Sim, correr, mas o caminho já está ali. exato. E a busca de ter um carro para levá-la por esse caminho faz com que ela se distancie do resultado. Então, o que a pessoa, qualquer empreendedor que nos ouve aqui, em qualquer atividade, seja advogado, seja engenheiro, seja médico, seja um pedreiro, seja um autônomo, qualquer coisa que você for fazer, você tem que entender o seguinte: vai existir um esforço na transformação. Ninguém se transforma sem esforço. Vai ter dor, Exatamente. vai ter esforço, é isso. Então, assim, não pensa que você vai mudar de vida, não pensa que o Altair tem a vida que ele tem hoje, que eu poderia estar trabalhando, ganhando salário mínimo e nada contra isso, mas eu poderia estar vivendo essa vida lá atrás e eu não Sim, vivo hoje, porque eu tive um preço. Eu fiquei pagou o disposto, preço. eu Uhum. fiquei disposto a falar qual que é o preço da mudança. Me dá aqui, me dá a conta que eu vou pagar. Entendeu? Exato. Então, isso que a gente tem essa consciência. Eu gosto muito da frase que fala que na zona de conforto não tem crescimento. Ou seja, se está confortável, eu não estou crescendo. Agora, na zona de crescimento, também não tem conforto. Então, se eu estou Perfeito. crescendo, automaticamente não tem conforto aí nesse caso. Bom, a gente já está quase finalizando aqui, mas antes a gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou te falar uma palavra e tu vai me devolver com uma palavra também. O mínimo possível, uma palavra de preferência. Eu sei que tu adora falar, mas a gente vai, assim, resumir para uma palavra. Eu falo uma, tu fala outra. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Contabilidade. Finanças. Amor. Infinito. Sonho. Tudo é possível. Crise. Percepção individual de cada um. Família. Uma boa base. Mãe. O começo de tudo. Deus. A fonte inesgotável de abundância. Prosperidade. É só uma questão de decisão. Muito bom. Altair, eu quero fazer aqui uma pontuação, né, sobre o que nós conversamos e passar para quem chegou um pouco depois, talvez falasse muita, mas muita coisa importante aqui durante essa live, né, que são pérolas realmente preciosas que se a gente aprofundar e aplicar 1% só na nossa vida, com certeza teremos resultados enormes. Tu começaste falando sobre a dedicação, sobre a questão da decisão, de fazer sempre o melhor, independente de onde que nós estamos, da situação que nós vivemos, de sempre fazer o melhor. Tu colocaste uma frase, né, que o sucesso demora para acontecer, mas quando ele acontece, ele vem da noite para o dia. Então, ele realmente surge assim, e para isso é preciso pagar o preço. Trouxesse isso também, porque vai ter esforço, vai ter dedicação. Bom, trouxesse aqui a questão de se sentir capaz, de ter autoestima, e nós vamos já finalizando essa live, né? Eu quero deixar aqui para ti o meu agradecimento. O Instagram já está dizendo que eu tenho menos de 2 minutos para finalizar essa live e dizer que foi top participar contigo, entender um pouco dessa tua mente brilhante que tem aí do outro lado. E vou deixar aqui o minuto que falta final para os teus agradecimentos também. Maravilha. Bom, eu primeiro quero agradecer a Deus, né, que é a força máxima, né, de criação e que possibilitou que a gente estivesse aqui e deu toda essa inteligência. Então, esse que criou tudo isso, né, que a gente não consegue ainda usar, né, ele criou. Então, eu agradeço muito a Deus. Agradeço a oportunidade de sempre continuar sonhando, que é muito importante continuar sonhando. Agradeço também pela manifestação de amor que tem dentro do meu coração, que todos os dias, quando eu acordo, eu sinto esse carinho, esse amor das pessoas que sempre me acompanham, e sinto também a responsabilidade que eu tenho de continuar lutando e fazendo o meu papel, né? E sempre no 1 a 1, porque não são nos milhões, né? É em uma transformação.
Se nessa live hoje a gente transformou uma pessoa, a gente pelo menos alterou o estado emocional dessa pessoa, colocando ela de um estado de depressão, de um estado de não vou conseguir, para um estado que só depende de mim, só depende do meu empenho, da minha força e que vai dar certo, eu já estou muito grato. E é por Amém. isso que eu sou grato todos os dias. Porque toda vez que eu abro a minha boca, eu abro a minha boca com fé, com determinação e com certeza que do jeito que mudou a minha vida, pode mudar a vida de vocês também. É verdade. Amém. Altair, muito obrigada. A live já vai cair já já. Compartilhe, você que está acompanhando esse vídeo. Na próxima semana vamos conversar com a Zenaide Carvalho, aqui no mesmo canal, às 18h30. Espero por você. Obrigada, Altair. Deus te abençoe.